Olá, amigos da TV Nova Luz. Estamos novamente com muita alegria falar da Revista Espírita, das revistas espíritas publicada por Allan Kardec. Desta vez nós vamos falar um artigo de fevereiro de 1858, O Fantasma da Senhorita Clairon, que fica na página 80. E a TV Nova Luz, criada para iluminar o seu dia, conta com a sua participação. Acesse o site da TV Nova Luz, ou então vá diretamente ao YouTube para ver a sua palestra da sua preferência. Agradecemos muito a participação de todos, especialmente as perguntas enviadas para a TV, em que temos o maior prazer em respondê-las. O nosso artigo de hoje, como nós já falamos, é o fantasma da senhorita Clairon. Esse fantasma era só dela, aparecia para ela, mas que todos percebiam a sua presença pelos barulhos que ele produzia. Essa senhorita Clairon era uma senhorita famosa da época, era uma grande atriz de teatro. Por isso, naquele tempo, foi um grande alarido, pela posição da heroína e pelo grande número de pessoas que a testemunharam. Clairon era uma mulher muito bela e talentosa, como já dissemos, era artista de teatro. Tudo começou quando um jovem bretão, o Sr. S., se apaixonou por ela. A jovem, no entanto, só queria mesmo a sua amizade e, percebendo as intenções do rapaz, decidiu romper qualquer relação com o moço, apesar de ter se encontrado com ele por 2 anos e meio. Conta-se que a mágoa que ele sentiu foi tão grande que lhe causou uma longa enfermidade. Olha aí nos slides, muitos anos doente, o senhor S. veio a morrer no ano de 1743. Ele se apaixonou pela artista de teatro e conta-se que ele, de tão magoado, adoeceu. Clairon revelou em sua carta a Kardec que ele a havia chamado para que passasse com ele os seus últimos momentos antes de sua morte. Mas ela não quis atendê-lo, porque não acreditou. O jovem morreu, tendo perto de si apenas os criados e uma velha dama. Eles moravam em diferentes extremos da cidade de Paris. Certo dia, quando estava com a sua mãe e vários amigos para jantar em sua casa, em torno das 23 horas, ouviu-se um grito muito agudo. Era um grito de sombria modulação e de longa duração. Todos ficaram muito assustados e Clairon desmaiou, permanecendo desacordada por 4 horas. Vamos ilustrar. Toda a sua família, olha ali a festa que Clairon estava dando em sua residência. Ali é a representação do grito do fantasma. Toda a sua família, seus amigos, seus vizinhos e a própria polícia, que havia sido chamada, ouviram o horrível grito e sempre na mesma hora. O mais incrível ainda estava por acontecer, porque se ela saísse de sua casa para jantar em outro lugar, nenhum grito ocorria. Mas quando voltava para casa, lá estava o grito lhe esperando para o jantar. Entre os seus amigos, a conversa sempre girava em torno do seu fantasma. Certa vez, ela e um amigo estavam numa carruagem e ele lhe pediu que evocasse o seu amigo fantasma. O seu amigo disse assim: chama aí seu fantasma, Clairon. Quando ela o fez, ouviram 3 gritos agudos. As crianças choraram, os homens desmaiaram e deram bastante trabalho para retornarem. Imagina, meus irmãos, evocar um espírito nesse nível evolutivo que é capaz de produzir ruído, talvez até
com a doação fluídica da própria Clairon. Quando foi se apresentar em Versailles, compartilhou o seu quarto com uma amiga chamada Grandival. E às 3 horas da manhã, ela lhe disse: estamos no fim do mundo. Seria muito difícil que o grito nos viesse surpreender aqui. Mal acabara de falar, e ouviu-se o grito horroroso. Parecia que o inferno estava no quarto. 7 ou 8 dias após, exatamente às 23 horas, ouvia-se tiros de fuzil em direção às janelas da senhorita Clairon. Os amigos e a polícia chegaram a pensar que era alguém que tentava atingir a artista. Tentamos também ilustrar isto. Olha lá o grito do fantasma. O tenente da polícia colocou o espião em toda a rua, e por mais que vigiasse, o grito e o tiro, eles aconteciam, e ninguém identificava de onde partia o grito ou o tiro. Bang, bang, bang. Olha que coisa inusitada esse conto que Kardec nos coloca e colocou na Revista Espírita. Uma noite, ao sentir muito calor, ela e o intendente da polícia abriram a janela, onde sempre se ouviam os tiros, e se debruçaram na janela. Exatamente às 23 horas, ouviu-se o tiro, e eles dois foram lançados no meio do quarto, como se tivessem recebido uma bofetada. Ela do lado direito e ele do lado esquerdo do rosto. Os fatos incríveis não paravam de acontecer, e 2 dias depois, Clairon foi convidada para ir à festa na casa de uma amiga, que era exatamente na rua em que o Sr. S. havia morrido. Vamos olhar. Ao passar em frente à sua casa, no sua fiacre, como era chamada a carruagem de praça, sofreu um disparo de tiros, fazendo com que o cocheiro acelerasse com medo de que fossem assaltantes. Olha que cheio de fenômeno físico, muito interessante esse caso que Kardec nos revela. A senhorita Clairon decidiu, então, procurar a dama de companhia do Sr. S, e tudo se esclareceu, porque a dama lhe disse que, nos seus últimos momentos, ele lhe segurou as mãos e bradou: desalmada essa senhorita Clairon, nada ganhará com isso, vou persegui-la depois de morto, pelo mesmo tempo que a persegui em vida. Pelo fato de ser uma artista, muitas pessoas achavam que era a imaginação da senhorita Clairon, porque foi ela quem narrou os fatos ocorridos. A nosso ver, no entanto, disse Kardec, os fatos descritos em seus mínimos detalhes pela jovem tinham mais autenticidade do que se tivesse sido narrado por terceiros. Até porque, quando escreveu essa carta, relatando o fato a Kardec, ela já estava com 60 anos de idade. Poderia uma ilusão durar 2 anos e meio? Esse delírio, conforme relatou Clairon, foi coletivo, compartilhado com outras pessoas. Seria isso possível? Outro fato interessante é que ele declarou que a perseguiria depois de morto, tanto quanto a perseguiu em vida. E como as suas relações com ela duraram 2 anos e meio em vida, gastou exatamente o mesmo tempo perseguindo-a depois de morto. O perseguidor desencarnado é um ser humano cheio de revolta, desejoso de vingar todos os seus sofrimentos daquela cujo sofrimento lhe proporcionou. Os traços psicológicos desse jovem apaixonado, no entanto, não era de uma pessoa má, mas de uma pessoa cujas ideias terrestres eram dominantes, um espírito que ainda se achava sob a influência da matéria. O ciúme o adoecia.
ao vê-la feliz junto dos seus amigos. Um outro desenho que nós tentamos ilustrar, na verdade, lá estava ele ao seu lado, e ao vê-la cercada de amigos, o ciúme lhe atormentava. Que história linda, meus irmãos. Essa história que Kardec deixou para nós na Revista Espírita de 1858. Kardec explicou o fato dizendo que pela jovialidade e encanto da moça, ele se sentiu insultado e o seu desespero se traduzia por um grito de raiva repetido todo dia à mesma hora, como se assim pudesse censurá-la por se haver recusado de consolá-lo nos seus últimos momentos da vida. Aos gritos se sucederam os tiros, inofensivos, mas que denotaram uma raiva impotente e a intenção de perturbar o seu repouso. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 28, item 84, Kardec diz que qualquer que seja o caráter do espírito, nada se obtém pelo constrangimento ou pela ameaça. Toda influência reside no ascendente moral. Embora os crimes ou os erros do passado não estejam vivos na lembrança dos encarnados, permanecem nestes a sensação de culpa, o medo, a impressão de não merecer a felicidade, tornando-os vulneráveis ao assédio dos desencarnados que buscam a vingança. Essa história teve um final feliz, porque o espírito não era mau. Vamos ver no slide seguinte. E, finalmente, o espírito lhe dá a Deus por meio de sons de aplausos, depois de 2 anos e meio de manifestações ruidosas. Na verdade, ele só queria ser identificado. Ele queria que ela soubesse que o magoou. Quando ela entendeu isso, ele criou sons de aplausos e caminhou para melhores momentos em sua vida. No Livro dos Médiuns, questão 279, os espíritos dizem que na educação moral do espírito obsessor, os conselhos são prudentemente dirigidos para que ele se torne melhor e renuncie voluntariamente a atormentar o ofensor para que se liberte das amarras da mágoa. Finalizando, segundo Kardec, o nosso mundo pode ser considerado ao mesmo tempo como uma escola de espíritos pouco adiantados e cárcere de espíritos criminosos. Em tudo isso, meus irmãos, o amor é a solução. Até nosso próximo encontro, se Deus quiser.